Obrigada por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história, mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Que bom estar com vocês aqui nessa quarta da vitória. Eu fiquei muito feliz em ser convidado para estar ministrando com vocês aqui nessa noite. Esse culto, realmente, ele é uma maravilha, é uma bênção. Na verdade, os nossos cultos de meio de semana são maravilhosos. Eu quero dizer para você que você venha no culto da quarta-feira, mas que você também venha no culto de quinta-feira, porque Deus tem operado grandiosamente. São, na verdade, os dois cultos onde a gente entende que Deus, ele se manifesta para trazer um refrigério, um refresco para a gente em meio a semanas tão tribuladas, a tudo aquilo que a gente passa ao longo da semana. O culto de quarta, o culto de quinta e os grupos de conexão têm esse papel de ser para vocês esse lugar de recarregar as baterias, de vocês serem abençoados pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? E aí, gente, eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema muito interessante chamado, que nós fomos chamados para sermos corajosos. Esse é o grande chamado que Deus tem feito para nós, porque eu achei essa imagem aqui sensacional, né? Aqui dá para você perceber que é um tênis tentando pisar em cima, mas ele está ali, ó, com a armadura, com a espadinha, assim, eu vou lutar contra você. Você pode vir tentando me pisar, mas eu estou com a minha armadura, eu estou com o meu escudo, eu estou com a minha lança e eu não vou me entregar. É assim que a gente tem que enfrentar tudo aquilo que vem contra nós, tudo que tenta nos derrubar, tudo que tenta nos achatar, tudo que tenta nos destruir. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos vestir com a armadura da fé, essa armadura que fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, que fala do cinturão da verdade, que fala do escudo da fé, que fala da espada do Evangelho. Ou seja, nós recebemos de Deus toda a armadura para tanto nos protegermos quanto irmos contra aquilo que tem se levantado contra nós. Só que para você ir a esse combate, você precisa ter uma coisa chamada coragem. Normalmente as pessoas que têm medo, quando vem uma situação, o que elas tentam fazer? Elas tentam se esconder. Aqueles que têm coragem, eles vão na direção daquilo que vem se opor a elas e lutam contra aquilo. É o que a gente viu, por exemplo, no caso de Davi. A gente viu o exemplo de quando estava lá o gigante, falando tanta coisa contra o povo de Israel, dizendo, vocês não são de nada, cadê vocês, onde é que está o Deus de vocês? E todo mundo com medo, e Davi falou, epa, comigo não, esse cara não vai falar contra o meu Deus desse jeito não, eu vou contra ele em nome do meu Deus. Eu diria que é uma situação muito parecida como essa, porque ele sabia em quem ele cria, ele sabia quem era o Deus dele. E nós temos que nos lembrar que durante toda a nossa vida, algumas situações vão se contrapor a nós, elas vão nos desafiar, elas vão tentar, na verdade, fazer com que a gente ou se esconda e fique paralisado, ou que a gente muitas vezes tente dar fim à nossa vida. Muitas pessoas se suicidam, na verdade, porque elas não encontram nenhuma esperança frente à situação que elas estão vivendo. E muitas vezes o que o inferno ele quer fazer é exatamente levar as pessoas ou uma situação de paralisia, ou uma situação de até mesmo um suicídio. Mas o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de vida e é um Deus de vitória. E sabe, além de tudo, quando a gente fala de coragem, não estão falando de você não ter medo. Na verdade, a coragem ela não é ausência de medo. Coragem é ir em frente e fazer o que você foi chamado a fazer, apesar do seu medo.
Essa é a verdade. Quando eu falo aqui que nós temos que ser corajosos para enfrentar as situações que se levantam contra nós, eu não estou dizendo que você tem que ter uma postura do tipo seguinte, não, eu tenho que então agora não ter mais medo. Não, não. O medo, ele existe, mas você tem que fazer uma escolha. Ou eu me deixo paralisar por ele, ou eu sigo em frente, ou eu dou um passo adiante, apesar dele. É aí que a coragem começa a se manifestar, a se mostrar presente na vida de vocês. Outra coisa é que a falta de coragem, ela nos faz escravos da nossa própria insegurança e sabota a realização dos nossos sonhos. O que o medo tenta fazer com a gente, ou seja, essa falta de coragem, porque o medo existe, mas não ter coragem quer, na verdade, fazer com que você não viva tudo aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. E essa falta de coragem, ela se manifesta de várias maneiras. Por exemplo, é quando aquela pessoa que ainda não tem um relacionamento com Jesus, escuta um apelo, mas não tem coragem de levantar a mão porque tem vergonha do que vão pensar dela. Isso é uma falta de coragem que impede que o melhor de Deus aconteça na vida dela. Uma coisa tão simples, mas que vale uma eternidade. Amém? Outra coisa é quando você, frente a uma situação que você tem nitidamente o discernimento que se trata de uma situação espiritual, você fecha a sua boca por vergonha, porque vão pensar o que de mim? Vão me chamar de crente fanático. Se você identifica que você está lidando com uma situação espiritual, você tem que usar armas espirituais para combater aquilo, ou você vai simplesmente se omitir naquilo e vai deixar o inferno fazer a festa sobre a sua vida, ou sobre a vida de alguém que está próximo a você. Olha, eu vou confessar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. No meu ambiente de trabalho, eu vi uma situação que era nitidamente espiritual, e eu perguntei à pessoa, eu posso orar por você? Ela pode. Eu botei a mão, comecei a orar, ela caiu. Agora, é uma situação constrangedora? Mas era nitidamente uma situação espiritual. Então, qual era o meu papel? Eu ia simplesmente fingir que aquilo não estava acontecendo e deixar o inferno fazer gato sapato na vida daquela pessoa? Não. E muitas outras situações que eu poderia dizer para vocês aqui, que são falta de coragem. Olha, se vocês estão aqui hoje, buscando em Deus uma solução por qualquer problema que vocês tenham, vocês estão tendo uma postura corajosa de vir na presença do Deus Todo-Poderoso e falar assim, olha, por mim eu não consigo mais, eu preciso de você, Pai. Eu preciso que você mude a minha vida. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma passagem bíblica que fala demais sobre coragem. Josué 1,19 fala o seguinte, depois da morte de Moisés, servo do Eterno, o Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Dá uma paradinha aí, olha que interessante. Ele estava acabando de lidar com uma situação que o cara que era o líder dele, o cara que foi o mentor da vida dele, morreu. E o que Deus fala? Olha, ele morreu, agora nós vamos adiante. Segue em frente. Quero falar para você, cara, eu não sei o que aconteceu na sua vida, ou o que você tem vivido hoje. O que Deus está dizendo para você é o seguinte, segue adiante. Melhor ainda, ele não falou o seguinte, segue adiante. Ele falou, vamos adiante. Deus, ele se incluiu nesse negócio. Vocês entenderam a diferença? Deus não falou assim, ó, cara, já era, vai lá. Ele falou assim, não, vamos adiante. Atravesse o rio Jordão, você e todo o povo, entre na terra que estou dando ao povo de Israel. Estou dando cada metro quadrado que seus pés pisarem, como prometi a Moisés. Do deserto do Líbano, desde o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o mar Mediterrâneo ao oeste, tudo pertence a vocês. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, e ela estava falando sobre uma situação, e eu disse o seguinte para ela. Ela falou assim, eu estou debaixo da direção de Deus. Eu falei para ela, olha, uma coisa importante, Deus, ele dá a direção, mas o agir é por sua conta. Não adianta nada Deus falar para você, eu te dei essa terra toda, vai lá e toma posse dela, e você ficar paralisado pelo medo. Foi isso que aconteceu com o pessoal, o povo de Israel, 40 anos antes disso aqui. Eles viram toda aquela oposição, 10 falaram, não dá para ir, só 2 queriam ir,
acabou que o povo não foi. Então eu digo o seguinte, se Deus está falando, ó, tudo isso aqui é teu, eu já te dei, eu já prometi isso para você, seu papel agora é tomar posse. Eu não sei se Deus tem prometido alguma coisa à sua vida, se tem alguma coisa que você já tem no seu coração, uma direção de Deus, que Ele falou, é teu, que eu quero falar para você nessa noite, seja corajoso, seja corajosa, e vá em frente, tome posse daquilo que já é seu, independente do que você possa estar enxergando como oposição a você. Enquanto viver, você não conhecerá a vitória, a derrota. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não vou abandonar você, seja corajoso, anime-se, você conduzirá esse povo para tomar a terra que prometi dar aos seus antepassados, dê o seu máximo, empenhe sua alma. Olha só, quando Deus te dá uma direção, dê o seu máximo, empenhe a sua alma, signifique, não permita que a sua alma, ela seja influenciada por qualquer situação, por qualquer palavra que se mostre como limitadora de você viver aquilo que Deus está te dizendo. Você precisa se empenhar nessa direção. Dê o seu máximo em sua alma, não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu, ou seja, tudo aquilo que Deus já falou a seu respeito, tudo aquilo que Deus já disse que você é, que você possui e que você pode. Vá nessa direção. Cada parágrafo não se desvie para a direita nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Quando você é corajoso ou corajosa, segue a direção de Deus, medita na palavra dEle, vive aquilo que Ele diz que você é, que você pode, que você tem, você vai chegar ao seu destino. Não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação, pondere e medite nele dia e noite, praticando tudo o que ele prescreve. Então você alcançará seu objetivo, será bem sucedido. Vou dizer de novo, seja corajoso e anime-se, o Eterno, o seu Deus, está com você a cada passo nesse caminho. Todos nós estamos na caminhada. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos na caminhada em direção ao objetivo, aquilo que Deus, aos planos que Deus tem para nós. Sabe de uma coisa? Seja qual for o caminho, em cada passo que você está dando, seja um passo na estrada da alegria, seja na estrada da solidão, seja na estrada da ansiedade, seja na estrada da dúvida, Ele está com você. Ele está contigo. Ele está com você. Isso nos ensina que o nosso Deus, Ele é encorajador, capacitador e suportador. Ele é aquele que te encoraja, Ele fala, vai, pode ir que eu te garanto, eu vou te capacitar, eu vou te abençoar, eu vou te suportar, eu vou te apoiar, eu vou cuidar de você. Quando você tem um Deus desse como seu Pai, dando a você, que já declarou promessas sobre a sua vida, promessas de vitória, promessas de bênçãos, promessas de conquistas, você não tem por que temer e ir adiante. Você precisa ser corajoso ou corajosa para seguir em frente. E eu pergunto para você, qual é o tamanho da sua coragem? Você pode falar assim, olha, mas será que eu sou corajoso? Será que eu sou corajosa o suficiente para viver tudo isso que você está dizendo, pastor, que Deus está dizendo para eu viver? Na verdade, a sua coragem ela é proporcional à firmeza da convicção obtida no relacionamento entre você e Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você conhece o caráter dele, mais você entende quem ele é, mais forte fica a sua convicção e mais ousado e mais corajoso você fica para seguir na direção daquilo que ele te diz. O que faz você discernir entre confiar na palavra de uma pessoa ou confiar na palavra de outra pessoa? Porque quanto mais você conhece a pessoa, mais você sabe se ela é ou não é fiel àquilo que ela diz, se ela é ou não é poderosa para cumprir aquilo que ela diz que vai fazer para você. Se eu me relaciono com alguém que tudo que ela fala para mim, ela não faz, ela não realiza, eu não vou acreditar no que ela diz. Agora, se eu me relaciono com alguém, que é aquilo que a gente, com esse cara é ponta firme, tudo que diz para mim que vai fazer, faz. Nunca me deixou na mão. Quanto mais quando você se relaciona com Deus que diz que Ele não volta atrás, que Ele não se arrepende daquilo que Ele faz, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pode pensar, pedir ou imaginar. Então, quanto mais você se relaciona com Deus,
quanto mais você conversa com Ele, quanto mais você escuta dEle, quanto mais você entende o caráter dEle, mais ousado e mais ousado você vai ser. E essa coragem, ela vai levar você a alguns lugares. Um deles é o seguinte, a seguir adiante pela estrada principal em direção ao alvo. Por que eu chamo pela estrada principal? Significa que você não vai pegar atalhos para fugir das circunstâncias, não vai pegar atalhos para querer fugir daquilo que te causa medo, temor. Você sempre vai andar num caminho reto. Porque aquela passagem falou para a gente o quê? Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Significa ir reto, na estrada principal, andando de cabeça erguida, debaixo dos princípios que Deus colocou para a sua vida. Aí você vai chegar na direção do alvo que Deus tem para você. E você tem que ser corajoso para fazer isso. Eu quero falar uma coisa para você. Eu vi uma frase muito legal que diz o seguinte, quando você pega essa estrada reta, o primeiro quilômetro ele vai ser muito engarrafado. Mas não se preocupa não, o engarrafamento acaba logo no segundo quilômetro. Aquele engarrafamento do primeiro quilômetro é só para você se assustar, é só para você ficar tentado a pegar aquela ruazinha paralela e sair por aqui. Não, vai estar tudo engarrafado, essa rua aqui está livre. E ali, quando você entra nessa, é que você acaba se desviando do caminho. E Deus, Ele é bondoso, Ele é gracioso para fazer com aquele recalculando a rota, para te botar de volta no caminho. Mas é muito melhor se você for corajoso para enfrentar o que está no meio do caminho e seguir na direção do caminho reto. Outra coisa é que você vai encarar e vencer a opressão e os temores que tentam te paralisar. Quando você tem essa coragem, você não vai se deixar paralisar por toda a opressão que vem contra você, que tenta te trazer medo. Porque você sabe, cara, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu pai, eu sei o que Ele pode, eu sei que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Outra coisa, você vai contrariar os diagnósticos e vai contrariar também todo o fatalismo que se apresenta na sua frente. A verdade é que quando você é corajoso, você tem coragem para abrir a sua boca e fazer uma confissão de fé totalmente contrário àquilo que um médico está dizendo para você. Totalmente contrário àquilo que as situações têm mostrado para você como sendo já algo definido. Quando você é corajoso, nada tem o poder de te impedir. Eu vou falar uma coisa aqui muito interessante. Eu estou reescrevendo um material sobre liderança e eu fiquei fascinado com uma coisa que eu descobri nesse meu estudo. A gente tem um problema muito sério em lidar com a palavra poder. A gente acha que poder é uma coisa ruim. Mas, na verdade, poder é uma coisa ruim quando ela é usada da forma errada. Mas o poder, quando ele é usado da maneira certa, ele é bom. Porque o poder, na verdade, é a capacidade de realização. Já pararam para pensar nisso? Poder significa capacidade de realização. Se eu tenho uma boa ideia, mas não tenho capacidade de realização, significa que eu não tenho poder para realizar as coisas. Só que a Bíblia nos diz que nos foi dado todo o poder e toda a autoridade que há no nome de Jesus. E que o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos, Ele habita em nós. Significa que a sua boca, ela é uma usina inesgotável de poder criador, de poder inclusive de ressurreição, de poder de transformação. Então você tem hoje na sua boca o poder de contrariar e mudar aquilo que um diagnóstico que um diagnóstico deu. Você tem poder na sua boca para mudar toda e qualquer situação que o fatalismo tenta dizer para você que não tem mais solução. Mas você tem que ter a coragem de fazer isso. Você tem que ter a coragem de abrir a sua boca numa situação como essa. Olha, Jesus nos deu alguns exemplos muito interessantes sobre isso, sobre coragem. Eu peguei algumas das citações no Novo Testamento que falam sobre coragem, e essa é uma muito curiosa. Mateus 9, 20 e 21, certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse, coragem, minha filha, você sarou porque teve fé.
E naquele momento, a mulher ficou curada. Aquela mulher precisou ter coragem para ir encontrar Jesus, porque ela estava com aquela hemorragia, o que já impedia de estar no meio das pessoas, porque ela era considerada suja, impura. Ela não se importou com o que a religiosidade judaica definia para ela como uma limitação, e teve a coragem de ir lá, revestida de fé, e fazer aquilo que ela tinha no coração: se eu for lá e tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Por que ela foi curada? Primeiro ponto, porque ela teve a coragem de exercer aquilo que a fé dela já mostrava para ela que era a maneira de resolver o problema dela. Se você sabe que há uma solução, mas você não tem a coragem de dar esse passo, você está abrindo mão do poder de Deus na sua vida. Mais uma vez eu quero falar para você, eu não sei o que você tem buscado, mas se Deus tem te dado uma direção, se o Espírito Santo tem falado no seu coração que há um passo que você precisa dar para que a sua solução venha, para que o seu problema se resolva, tenha coragem de dar esse passo. Depois a gente vem em Mateus 9:2, então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados são perdoados. Lembrando que isso aqui foi o seguinte: para esse paralítico chegar a Jesus, ele teve que entrar pelo telhado, porque não tinha como entrar, que era tanta gente. Os caras falaram: epa, vocês imaginam o seguinte, Jesus está numa casa, não tem como entrar, o cara quer ser curado, aí um cara fala assim: cara, vamos subir no telhado com esse cara pela maca, vamos arrancar umas telhas, vamos descer o cara pelo telhado para ele ser curado. Tem que ter coragem para fazer isso? Aí como é que Jesus começa a frase? Coragem, meu filho, os seus pecados foram perdoados. É interessante que em todas as situações da Bíblia, em que a situação de cura, ela aconteceu mediante uma circunstância que a pessoa precisou fazer algo ousado, algo que realmente fazia a necessidade de se exercitar algum tipo de coragem, Jesus falava: coragem, a tua fé te salvou, coragem, os teus pecados foram perdoados. Olha, outra coisa, quando o apóstolo Paulo falou, todas as coisas, todas as coisas daquele que me fortalece, ele não estava numa igreja ou numa catedral suntuosa e confortável. Ele escreveu isso, uma das promessas mais ousadas e mais encorajadoras nas Escrituras, dentro de uma cela de prisão. Quero falar para vocês que eu escrevi essa pregação para vocês aqui hoje, não foi do conforto do meu escritório em casa. Foi sentado numa cadeirinha, com um computador e a Bíblia em cima de uma escadinha, dentro de um quarto de hospital. Quando eu estava pedindo a Deus a palavra para hoje, nitidamente no meu coração, fala sobre coragem. E eu tenho, nas últimas semanas, visto tanta gente corajosa, pessoas que estão enfrentando um inimigo difícil de lidar, que é a doença, mas estão enfrentando isso corajosamente. Eu vi pessoas que estão lidando com situações tão difíceis, mas estão tendo a coragem de sair do seu quarto e de quarto em quarto falar de Deus para outras pessoas que estão dentro daquele lugar. Eu nunca valorizei tanto um ministério de visita hospitalar quanto eu tenho valorizado nas últimas semanas, que eu praticamente tenho morado estou morando algumas semanas praticamente dentro de um hospital. E acabo sendo até usado para levar uma palavra de consolo para algumas pessoas, uma palavra de encorajamento para algumas pessoas em situações como essa. Então eu quero dizer que para você ser corajoso ou corajosa, você não precisa estar numa situação que te encha de poder. A gente vê muitas vezes as atitudes mais corajosas acontecendo quando a gente está exatamente numa situação onde tudo parece estar perdido. É aí que você mostra verdadeiramente quem você é
Aí que você mostra verdadeiramente em quem você crê. É aí que você mostra verdadeiramente qual é o poder que opera dentro da sua vida. Então eu quero falar para você nessa noite, se você está vivendo uma situação hoje, que você se sente no fundo do poço emocional, ou literalmente no fundo do poço, em situações econômicas, familiares, ou até mesmo da saúde, eu quero falar que é aí que você está cheio de poder para ser corajoso e para agir em fé, para declarar aquilo que Deus tem declarado a respeito da sua vida. Não pense que a situação de dificuldade é uma situação de paralisia. Na verdade, a situação de dificuldade é uma situação de poder. A palavra de Deus fala que nós somos aperfeiçoados na fraqueza. A palavra de Deus fala que quando nós somos fracos é que nós somos fortes verdadeiramente, porque você entende que o poder que opera não é o seu poder, é o poder dele. E foi isso que o apóstolo Paulo falou aqui. Ele não disse que ele podia todas as coisas nele, em função dele, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que mesmo eu estando dentro de uma prisão, naquele que mesmo eu estando numa situação aqui, que eu entendo que não vai ter jeito, eu sei que ele é poderoso para fazer a vontade dele e para cumprir o propósito dele através da minha vida, mesmo eu estando aqui. A gente precisa lembrar que o apóstolo Paulo influenciou e influencia toda a humanidade até hoje de dentro de uma prisão. Quanto da nova aliança foi escrito dentro de uma prisão? Essa é a realidade, esse é o Deus que a gente serve. Olha, não importa o que você está vivendo, Deus ele vai operar na sua vida. Seja corajoso para viver isso. Os obstáculos que estão na sua vida, as coisas que você acha que não pode fazer, elas são apenas novas oportunidades para Deus mostrar o seu poder em você. Essa é a verdade. Pode crer nisso. Todas as vezes que uma situação como essa se manifesta, essa é uma oportunidade para Deus mostrar quem Ele é, em você e através de você. Olha, lembre-se que por meio de Cristo e na força e na coragem e na confiança que Ele te dá, você pode suportar, superar e realizar qualquer coisa. É Ele quem te fortalece, é Ele quem nos fortalece para lidar com as situações. E eu quero encerrar hoje com esse versículo que Paulo fala em 1 Coríntios 16:13, uma passagem muito simples, onde ele diz: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, porque vocês foram chamados para isso, para serem corajosos, para serem fortes, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Eu quero convidar você, amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.